Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sexta-feira, esta é a nossa palavra de fé. Eu sou o Padre Tiago, estamos juntos, concluindo mais uma semana. Hoje, dia 17 de outubro, a igreja celebra Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir, derramou seu sangue pela causa do evangelho, foi perseguido. E vamos meditar com Lucas, capítulo 12, dos versículos 1 ao 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que os pardais. Meus irmãos, terminando esta semana, onde nós ouvimos as duras críticas de Jesus contra os fariseus, nós vemos agora uma advertência que Jesus faz aos discípulos. Se antes ele falava às multidões, agora ele se dirige aos discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Vejam, esse alerta que Jesus faz é para nós que um dia decidimos caminhar com ele, decidimos ser seus seguidores, seus discípulos. Não podemos nos deixar contagiar pelo fermento da hipocrisia. Sim, pois, uma vez discípulos, se formos tomados pela hipocrisia, nós corremos o risco também de cair no farisaísmo, de transformar a nossa fé num lugar de julgamento do outro, de condenação alheia, de benefício próprio. Por isso, Jesus nos alerta como discípulos: não podemos voltar a uma fé de fariseu, a uma fé de exterioridade apenas, uma fé de aparência, uma fé que se preocupa com a roupa que veste e não com aqueles que não têm roupa, uma fé que se preocupa com aquilo que se come e não com aqueles que não têm o que comer, uma fé que se preocupa com as coisas secundárias e se esquece das coisas essenciais. Quem quer ser discípulo não pode viver uma vida de trevas que só sai para brilhar quando tem algo para dizer. Não. Quem quer ser discípulo tem que mostrar à luz do dia o seu coração através do seu testemunho. Vejam, é muito fácil identificar quem vive uma fé exterior e quem vive uma fé de fato de verdade, uma fé sincera. Uma fé que não é autêntica não dura muito. As mentiras se revelam. O pecado, pouco a pouco, vai tomando conta da pessoa e parece sair pelos poros, e a pessoa não consegue ocultar muito. Por isso, ter uma fé sincera, uma vida de fato que tenha coerência entre aquilo que se prega e aquilo que se testemunha, é de fato a vida de um bom discípulo. Por isso, nós não precisamos ter medo daqueles que vão nos criticar pelo nosso testemunho de vida, daqueles que vão falar mal de nós pelo fato de sermos cristãos. Ouçamos o evangelho de hoje. Os cabelos da nossa cabeça estão contados, nós não precisamos ter medo. Valemos muito mais do que os pássaros. O Pai cuida de nós. Às vezes, o nosso amor próprio, o zelo que temos pela nossa própria vida, o cuidado que temos em não vamos falar isso não, porque isso vai machucar uma pessoa. Vamos cuidar de nós, sabe? Não vamos nos expor muito, não. Esse sentimento, às vezes, pode ocultar um medo que não pode ser, de fato, a atitude do discípulo. Vejam, se nós somos seguidores de Jesus, falar a verdade para nós não é uma opção, é uma obrigação. Se nós somos seguidores de Jesus,
Denunciar as injustiças, as coisas erradas para nós, não é uma coisa que nós fazemos assim se talvez tudo estiver bem. Não. Denunciar a injustiça para nós que somos discípulos é uma obrigação. Denunciar a hipocrisia, apontar aquilo que vai contra o Evangelho, mostrar as situações onde o amor foi carcomido pela vaidade, isso para nós é uma obrigação. Sempre digo, como é fácil falar aquilo que todo mundo gosta, mas como é necessário falar aquilo que todo mundo precisa ouvir. Vejam, quando o nosso testemunho condiz com a nossa pregação, nós não precisamos ter medo. Seremos sim caluniados, perseguidos, seremos sim maltratados, denunciados pelos homens, mas a mão protetora de Deus estará sobre nós. Hoje nós celebramos um mártir, que é Santo Inácio de Antioquia, que derramou seu sangue como bispo pela igreja. Eu fico pensando, se todos os cristãos de hoje tivessem pelo menos um pouquinho da coragem desses primeiros mártires, como nosso mundo seria diferente? Quanto amor a mais existiria? Quanta justiça seria plantada contra as injustiças humanas? Quanto de salvação nós poderíamos ver brilhar nos olhos das pessoas? Às vezes, o Evangelho não chega onde tem que chegar porque nós temos medo. Temos medo e somos apegados ao nosso amor próprio. Que Deus nos livre do medo. Que Deus nos dê a ousadia e a coragem de evangelizar, pois Ele cuidará de nós quando as pessoas nos criticarem. Deus abençoe o seu final de semana. Deus te arranque do medo de dar passos na vida. Saiba, Ele cuida de você, pois você vale muito mais do que qualquer pássaro. Um abraço, que Deus te proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.